Essa é a história real de Amira Begovic, uma refugiada bósnia de 80 anos que sobreviveu ao impensável. Seu relato é um testemunho brutal da Guerra da Bósnia e pode estremecer até o mais insensível dos ouvintes. Amira compartilhará detalhes chocantes e revelará os horrores que enfrentou nos campos de refugiados e como o conflito despedaçou sua vida e da sua família. Sua jornada de reconstrução em um país estrangeiro é um testemunho de resiliência humana inimaginável. Atenção! Esta não é uma história para corações fracos. O testemunho de Amira contém detalhes perturbadores sobre a guerra, é intenso e podem ser emocionalmente desafiador. Se você é sensível às duras realidades da guerra, do exílio e o sofrimento o perturbam, considere não assistir. Para aqueles que seguirem assistindo, preparem-se para uma narrativa que desafiará sua compreensão sobre resistência humana e prepare-se para mudar sua visão sobre a vida. Sou Amira. Tenho 80 anos nas costas e um bocado de história para contar. Nasci lá pelos idos de 1944, num lugarzinho miúdo chamado Lipnica, pertinho de Tuzla, na Bósnia. Era tudo muito simples naquela época, mas a gente era feliz, sabe? A nossa casinha ficava numa terrinha que a gente chamava de Jabucá. Quer dizer maçã na nossa língua. Tinha um pomar velho que meu avô Emir plantou há um tempão. Ah, que saudade do cheirinho de maçã no ar quando chegava o outono. Minha avó Fátima fazia uma torta de maçã que era de lamber os beiços. Papai e mamãe, o seu Ismet e Dona Emina, trabalhavam que só vendo na nossa terrinha. Papai cuidava dos bichos, umas vaquinhas, umas galinhas e 2 ovelhas que eu adorava de paixão. Mamãe tinha uma mão boa para plantas. O jardim dela era uma belezura, cheio de flores e cheiros gostosos. Nós éramos 5 irmãos, tudo junto e misturado. Eu estava ali no meio. Tinha o Amir e o Samir mais velhos e as pequenas Lejla e Selma. A gente se divertia um bocado, viu? Vivia brincando de esconder no pomar e pulando corda perto do riacho. A gente chamava ele de Bistra, quer dizer clarinha, porque dava para ver o fundo de tão limpinha que era a água. Para ir para a escola era uma caminhada boa, mas eu gostava. A gente passava por um monte de campo verde e ia dando bom dia para todo mundo no caminho. Tinha uma professora, Dona Asra, que era um doce de pessoa. Ela sempre me emprestava uns livros de história da nossa terra. No verão, menina, era uma beleza. De noite tinha um monte de vagalume voando. A gente chamava de Isvici. O pessoal se juntava para fazer festa, comendo umas comidinhas gostosas da nossa terra. Até hoje me dá água na boca só de lembrar. Mas nem tudo era fácil, não. Os mais velhos às vezes falavam de uma guerra que tinha acabado pouco antes de eu nascer. Ficavam com uma cara triste, sabe? Eu era pequena, não entendia direito. Quem diria que anos depois ia ter outra guerra que ia mudar minha vida drasticamente? Pois é, minha filha, o tempo foi passando e eu fui crescendo ali na nossa terrinha. Desde pequena, a gente já ajudava no que podia. Começou com coisinhas à toa, sabe? Dar milho para as galinhas, juntar os ovos. Mas logo a gente estava fazendo de tudo um pouco. Meu pai, coitado, acordava com o canto do galo para tirar leite das vacas. A mãe e nós, as meninas, a gente se juntava para fazer queijo e iogurte. Ah, que queijo bom que a gente fazia! Tinha uns que a gente deixava curar por meses, ficava uma delícia. O pai ia para a cidade vender o leite e os queijos. No começo, ele ia sozinho. Saía cedinho com a carroça cheia e voltava quase de noite. Mas conforme fui ficando maiorzinha, às vezes eu ia junto para ajudar. Olha, ir para a cidade era uma festa para mim. A gente saía antes do sol nascer. Eu ficava toda empolgada, nem conseguia dormir direito de tanta ansiedade. O caminho era longo, mas eu nem ligava. Ficava conversando com o pai, ouvindo as histórias dele, vendo a paisagem mudar. Chegando lá, a gente armava nossa barraquinha na feira. Eu adorava ver o movimento, as pessoas passando,
o cheiro de comida no ar. Ficava ali ajudando o pai a atender os fregueses. Olha o queijinho fresco, leite tirado hoje. E a gente ficava gritando para chamar atenção. As pessoas gostavam da gente, sabe? Sempre voltavam para comprar mais. Tinha umas senhoras que vinham toda semana, já eram quase amigas. Ficavam ali batendo papo, perguntando da família. No fim do dia, a gente voltava para casa cansado, mas feliz. Eu me sentia importante, sabe? Ajudando a família, ganhando nosso dinheirinho honesto. A mãe ficava toda orgulhosa quando eu contava como tinha sido o dia. Foi assim que fui aprendendo as coisas da vida, minha filha. Trabalhando duro, mas sempre com alegria. A gente não tinha muito, mas o pouco que tinha era conquistado com o suor do nosso rosto. E isso dava um gostinho especial para tudo. Ah, que saudade daquele tempo. Parece que foi ontem, mas já faz tantos anos. A vida era simples, mas a gente era feliz. Não imaginava nem por um instante que um dia tudo isso ia mudar tanto. Pois é, minha filha. O tempo foi passando e eu nem vi. Quando me dei conta, já estava com 16 anos. E sabe como é, né? A gente começa a reparar mais nos rapazes e eles na gente. Era engraçado porque eu sempre ia para a cidade ajudar meu pai, mas de repente parecia que tudo estava diferente. Lembro como se fosse hoje. Numa dessas idas para a feira, comecei a perceber que os olhares dos moços eram diferentes. Não era mais aquele olhar de moleque, sabe? Era um olhar que me deixava com as bochechas quentes. E eu também comecei a olhar eles diferente. Ficava reparando nos braços fortes dos que carregavam caixas, no sorriso bonito de outros. Mas teve um rapaz... esse mexeu comigo de verdade. O nome dele era Emir. Engraçado, né? Igual meu avô. Mas esse Emir era bem diferente. Alto, com um cabelo escuro que vivia caindo nos olhos. E o sorriso dele... Meu Deus, era de derreter o coração. O Emir era filho do seu Faruque, um grande amigo do meu pai. Os dois sempre ficavam batendo papo na feira, falando das colheitas, do tempo, essas coisas de homem. E eu ali, fingindo que estava arrumando os queijos, mas era só para ficar olhando o Emir de rabo de olho. Um dia, peguei ele me olhando também. Nossos olhos se encontraram e foi como se o mundo tivesse parado por um segundo. Fiquei tão sem graça que derrubei um queijo no chão. Que vergonha que eu passei. Mas o Emir, todo gentil, veio me ajudar a juntar os pedaços. Cuidado, ele disse. Essas mãos delicadas não são para trabalho pesado. Imagine só, eu que ordenhava vaca desde pequena com mãos delicadas. Mas naquela hora... me senti a moça mais delicada do mundo. Depois disso, toda vez que a gente ia para a cidade, eu ficava ansiosa para ver se o Emir estava lá. Às vezes ele aparecia, às vezes não. Quando aparecia, a gente trocava uns sorrisos tímidos, umas palavrinhas. Nada demais, sabe? Mas para mim era tudo. Meu pai, coitado, não era bobo. Começou a me olhar desconfiado, resmungando que eu estava... muito arrumadinha para ir vender queijo. Mas no fundo, acho que ele gostava. Afinal, o Emir era filho do amigo dele, um bom rapaz. Ah, minha filha, que tempo bom aquele. A gente sonhando, o coração batendo forte, tudo parecendo possível. Mal sabia eu que a vida tinha tantas voltas para dar ainda. Um dia aconteceu uma coisa que quase me fez cair dura. Meu pai foi sozinho para a cidade, coisa que já não era tão comum. Quando ele voltou, me chamou com uma cara estranha. Pensei logo, eita, que será que eu fiz de errado? Mas não era nada disso. Ele chegou perto de mim e disse, Amira, o seu Faruque e o filho dele, o Emir, estão querendo te conhecer melhor. Quase caí para trás. Senti meu rosto ficando quente que nem brasa. O pai continuou. A gente combinou de preparar um encontro para vocês conversarem. Menina, nessa hora achei que ia desmaiar. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Fiquei sem saber o que dizer, só balançava a cabeça feito boba. Minha mãe, que estava ouvindo tudo, ficou toda animada. Começou a falar que tinha que arrumar meu melhor vestido,
pentear meu cabelo de um jeito especial. Eu era morrendo de vergonha. Quando chegou o dia, pensei que não ia dar conta. Minhas mãos suavam, minha barriga estava embrulhada. A gente foi para a cidade, eu toda arrumadinha, me sentindo esquisita. O encontro foi numa pracinha, sabe? Um lugar público onde todo mundo podia ver. Nossos pais ficaram longe, mas dava para ver que não tiravam o olho da gente. Que vergonha! Parecia que a cidade inteira estava olhando. O Emir chegou todo bonito, cheiroso. Ele parecia nervoso também, o que me deixou um pouquinho mais calma. A gente sentou num banco e ficou um tempão sem saber o que dizer. Eu ficava olhando para o chão, mexendo na barra do vestido. Depois de um tempo, a conversa foi saindo. Falamos da feira, das nossas famílias, do tempo, coisas bobas, sabe? Mas cada palavra parecia importante. De vez em quando, eu olhava de rabo de olho para os nossos pais. Eles fingiam que não estavam prestando atenção, mas eu via que não perdiam um movimento. No final, o Emir pegou na minha mão para se despedir. Foi só um segundinho, mas senti como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Voltei para casa toda boba, com a cabeça nas nuvens. Esse dia, minha filha, foi o começo de tudo. Mal sabia eu quantas coisas ainda iam acontecer, quantas alegrias e tristezas a vida ainda me reservava. Mas naquele momento, eu era só uma menina de 16 anos, com o coração batendo forte e cheia de sonhos para o futuro. Pois é, minha filha, depois daquele primeiro encontro, as coisas foram acontecendo devagarinho. O Emir começou a aparecer mais vezes lá em casa, sempre acompanhado do pai dele, é claro. A gente conversava no quintal, sempre com alguém por perto, como era o costume. Com o tempo, nossos pais permitiram que a gente desse umas voltas pela vila, mas sempre acompanhados por um dos meus irmãos. Era engraçado ver o Amir fingindo que não estava nos vigiando. Conforme os meses passavam, ficou claro para todo mundo que a coisa era séria. Emir falou com o pai dele, que veio falar com meu pai. Eles acertaram tudo entre eles, como era tradição. Quando me contaram que estávamos noivos, fiquei tão feliz que chorei. O casamento foi marcado para o ano seguinte, quando eu faria 18 anos. Foi um ano de preparativos, de sonhos, de ansiedade. As mulheres da família se juntaram para fazer meu enxoval, bordando toalhas e lençóis. Nosso casamento foi uma festa e tanto. Parecia que a vila inteira estava lá. Teve música, dança, comida à vontade. Eu estava com um vestido branco que minha mãe e minhas tias tinham feito. O Emir estava tão bonito que eu mal podia acreditar que ele seria meu marido. Ah, minha filha, tem coisas que a gente não esquece, sabe? Aquele dia do casamento eu estava feliz, claro, mas também nervosa que só vendo. Principalmente quando pensava na noite que viria depois da festa. Sabe como é, né? Naquela época, a gente não sabia muito dessas coisas. Só o que as mulheres mais velhas cochichavam pra gente. Eu ficava ansiosa, com um frio na barriga, sem saber direito o que esperar. Lembro que minha mãe me chamou num canto antes da festa acabar. Ela estava com os olhos meio marejados, segurou minhas mãos e disse: Amira, minha flor, não precisa ter medo. O Emir é um bom rapaz, vai cuidar bem de você. Quando a festa foi acabando e a gente se despediu de todo mundo para ir para nossa casinha, senti meu coração quase saindo pela boca. Minhas mãos suavam tanto que achei que o Emir ia notar. Chegando em casa, ficamos um tempão só olhando um para o outro, sem saber direito o que fazer. Aí o Emir sorriu daquele jeito dele, pegou minha mão e disse: Não precisa ter pressa, vamos com calma. Sabe, foi bom ter alguém tão gentil naquele momento. A gente foi se descobrindo aos pouquinhos, com carinho e respeito. Claro que no começo era tudo meio desajeitado, a gente ria muito das nossas trapalhadas. Ah, que saudade daquele tempo. Começamos nossa vida juntos. No começo, era tudo novo e um pouco assustador. Mas o Emir sempre foi muito carinhoso e paciente. Com o tempo, a gente foi se acostumando com a vida de casado. Aprendemos juntos a cuidar da casa,
a resolver problemas, a construir nossa família. Cada dia era uma descoberta nova. Que tempos aqueles! A gente era jovem, cheio de sonhos e esperanças. Claro que tinha dias difíceis também, mas quando a gente se ama de verdade, supera tudo junto. Depois que a gente se casou, o tempo foi passando que nem água no rio. Logo, a barriga começou a crescer e veio nosso primeiro filho, o Jasmin. Ah, que alegria foi aquela! A família toda fez festa quando ele nasceu. Os anos iam passando e nossa família ia crescendo. Depois do Jasmin, veio a Emina, que botamos o nome em homenagem à minha mãe. 2 anos depois, nasceu o Damir. Cada um deles era uma bênção, sabe? Mas também dava um trabalhão. A vida não era fácil, não. O Emir trabalhava duro no campo e eu cuidava da casa e das crianças. Às vezes, ainda ajudava na roça quando precisava. A gente não tinha muito, mas nunca faltou comida na mesa ou amor no coração. Os meninos foram crescendo, indo para a escola. Lembro como se fosse hoje do Jasmin indo para o primeiro dia de aula, todo orgulhoso com a mochila nas costas. A Emina era igualzinha a mim quando pequena, sempre querendo ajudar na cozinha. E o Damir, esse era levado que só vendo vivia subindo nas árvores. O tempo ia passando e a gente nem percebia direito. Quando dei por mim, já estava com os cabelos ficando grisalhos e o Emir reclamando das dores nas costas. A vida tinha seus altos e baixos, sabe? Teve anos de colheita boa que a gente comemorava, outros de seca que a gente passava apertado. Mas sempre unidos, sempre se ajudando. Tava tudo indo bem, sabe? Os meninos já estavam grandes. O Jasmin até já tinha se casado e nos dado um netinho. A gente achava que ia ser assim para sempre, vivendo nossa vidinha simples. Mas aí, de repente, começou aquela falação. Era 1991 e as coisas estavam mudando rápido demais. A gente ouvia falar que a Iugoslávia, aquele país grande que a gente fazia parte, estava se desfazendo. Primeiro foi a Eslovênia que se separou, depois a Croácia. Todo mundo ficava cochichando sobre isso na feira. Gente nervosa na cidade falava de política o tempo todo. Nomes como Slobodan Milošević, o líder sérvio, e Alija Izetbegović, nosso líder bósnio, eram ouvidos em todo canto. O povo discutia se a gente devia seguir o mesmo caminho e declarar independência também. O rádio estava sempre ligado com notícias que a gente não entendia direito. Falavam de coisas complicadas, referendo de independência, mobilização do exército iugoslavo, conflitos étnicos. Para gente que vivia no interior, era difícil entender o que tudo aquilo significava para nossa vida. Lembro de ouvir sobre a guerra de independência da Croácia, bem ali do lado. O pessoal dizia que era só questão de tempo até chegar na gente. Mas sabe como é, né? No começo, achei que era só conversa, que logo ia passar. A gente sempre viveu juntos, sérvios, croatas, bósnios. Como é que de repente iam virar inimigos? Mas aí começaram a falar da limpeza étnica. Essa palavra me dava arrepios. Diziam que em algumas cidades as pessoas estavam sendo expulsas de suas casas só por causa da religião ou do grupo étnico. Era difícil acreditar. E então veio o tal do Cerco de Sarajevo, nossa capital cercada. A gente ouvia no rádio sobre os bombardeios, as pessoas presas na cidade sem comida. Foi aí que a ficha começou a cair. Isso não era mais conversa à toa, era uma guerra de verdade. A guerra da Bósnia tinha começado e, infelizmente, a nossa vida nunca mais seria a mesma. Nesta época eu estava com 48 anos, o Emir com 50. Num dia a gente estava planejando a colheita, no outro, meu Deus, nem gosto de lembrar. Para ser bem exata, foi em abril de 1992 que tudo ficou real pra gente. Começou com barulhos de tiro longe, lá pros lados de Bijeljina. A gente ouvia no rádio que as forças sérvias tinham tomado a cidade. No começo, parecia distante, sabe? Mas logo os tiros foram chegando mais perto. Uma noite a gente ouviu explosões vindas de Zvornik,
que fica ali pertinho. O céu ficou vermelho e dava para ver a fumaça subindo. A nossa casa ficou repleta de fuligem. Foi aí que o medo começou a tomar conta de tudo. As crianças choravam, a gente não conseguia dormir direito. Daí para frente foi só piorando. Um dia soubemos que o Mehmed, aquele professor tão querido da escola, tinha sumido. Ninguém sabia dizer para onde ele tinha ido. Depois foi a família Rodit inteira que desapareceu da noite para o dia. Outros começaram a fugir abertamente. Lembro da Fátima, minha vizinha de anos, vindo se despedir. Ela estava indo para Tuzla com os filhos. Dizia que lá era mais seguro. Chorei tanto naquele dia. A gente ficava sem saber o que fazer. Emir passava as noites acordado, ouvindo o rádio baixinho, tentando entender o que estava acontecendo. Eu ficava rezando, pedindo proteção para nossa família. Um dia, vi uns homens armados passando perto da nossa casa. Não eram soldados de uniforme, eram milícias. Fiquei gelada de medo. Eles olharam para nossa casa de um jeito... Ah, minha filha, nunca vou esquecer aquele olhar. As notícias que chegavam eram cada vez piores. Falavam de campos de detenção, de aldeias inteiras sendo limpas. A gente ouvia histórias de horror sobre o que estava acontecendo em Prigedor, em Focha. Cada dia era uma agonia. A gente acordava sem saber se ia ter comida, se ia estar vivo no fim do dia. Os homens da vila se revezavam fazendo guarda à noite. As mulheres se juntavam para rezar, para se consolar. Foi nessa época que o Jasmin, meu filho mais velho, começou a falar em pegarem armas para se defender. Ai, como doía ouvir meu menino falando assim. Mas a gente estava encurralado, sabe? Sem saber se era melhor ficar e lutar ou tentar fugir para o desconhecido. Cada barulho, cada sombra nos assustava. A gente vivia em suspense, esperando o pior acontecer a qualquer momento. Aquela não era mais a nossa Bósnia, aquele lugar tranquilo onde a gente sempre viveu. Tinha virado um pesadelo e a gente não sabia como ia acabar. O pior foi quando vieram atrás dos homens. Era início de maio de 1992. Nunca vou esquecer. Um grupo de paramilitares sérvios entrou na vila num caminhão velho, armados até os dentes. Eles tinham listas com nomes, sabe? Nomes de homens bósnios, muçulmanos. Primeiro levaram o imã da nossa mesquita, o velho Hadi Mehmed. Depois foram de casa em casa. Levaram o Mustafa, o padeiro. O Enes, que era professor. Até o jovem Adnan, que tinha acabado de fazer 18 anos. Eram nossos vizinhos, nossos amigos da vida toda. Quando ouvimos o barulho do caminhão se aproximando da nossa rua, meu coração gelou. O Emir, o Jasmin e o Damir se esconderam num compartimento secreto que a gente tinha feito no porão. Era apertado, escuro, mal dava para respirar direito. Eu fiquei lá em cima com a Emina e a Diza, a esposa do Jasmin, que segurava o pequeno Ismail no colo. Quando bateram na porta, minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair. Abri a porta e vi 2 homens com armas. Perguntaram pelos homens da casa. Disse que tinham ido para Tuzla há dias. Não sei de onde tirei força para mentir daquele jeito. Eles reviraram a casa toda. Jogaram coisas no chão, quebraram nossos pratos. O tempo todo eu ficava rezando baixinho. Ya Allah, proteja meus homens, não deixa eles acharem o porão. Ficaram uns 20 minutos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente foram embora, desabei no chão chorando. A Emina me abraçou forte. A Diza tentava acalmar o bebê que tinha começado a chorar. O Emir, o Jasmin e o Damir ficaram escondidos naquele buraco por 4 dias. Eu descia de noite para levar comida e água, sempre com medo de que alguém pudesse ver. O cheiro lá embaixo era horrível, abafado. Mas era isso ou serem levados. Naqueles dias, eu não parava de rezar. Pedia a Deus que ninguém os encontrasse, que aquele pesadelo acabasse. Às vezes ouvia gritos ao longe, outras vezes tiros. Cada barulho me dava um susto, pensando que podiam voltar. Quando finalmente foi seguro para eles saírem, os 3 estavam pálidos, magros.
O olhar deles. Ah, minha filha, era um olhar de quem tinha visto o inferno de perto. Me cortava o coração. Foi aí que a gente percebeu que não dava mais para ficar. Nossa vila não era mais segura. Aqueles que não tinham sido levados estavam se preparando para fugir. E a gente sabia que era só questão de tempo até voltarem atrás dos nossos homens. Mas não tinha jeito. Era uma noite escura de junho, sem lua. A gente decidiu que era hora de partir. Juntamos o que dava para carregar em algumas bolsas velhas. Roupas, um pouco de comida, água, as fotos de família que eu não podia deixar para trás. O Emir pegou os documentos e o pouco dinheiro que a gente tinha guardado. A Emina, com seus 23 anos, pegou seu diploma da faculdade e alguns livros. O Damir, de 21, insistiu em levar poucas ferramentas de mecânico. O Jasmin, o mais velho com 25, só pegou uma muda de roupa e a faca que o avô tinha dado para ele. A Diza, a esposa do Jasmin, carregava nosso netinho Ismail, de apenas 2 anos, embrulhado num cobertor. Ela tinha uma bolsa com as coisas do pequeno, fraldas de pano, algumas roupinhas, um ursinho de pelúcia. Ver minha família inteira, 3 gerações tendo que fugir assim. Ah, minha filha, isso partia meu coração. Saímos no meio da noite, bem quietinhos. As ruas estavam desertas, só se ouvia o barulho dos grilos e, de vez em quando, um estouro distante. A cada passo, eu sentia como se estivesse deixando um pedaço de mim para trás. Eu não conseguia parar de chorar, mas tentava fazer isso baixinho para não assustar o pequeno Ismail. Olhava para trás a cada poucos passos, vendo nossa casinha ficar cada vez menor na distância. Aquela casa onde eu tinha criado meus filhos, onde tinha visto meu neto dar seus primeiros passos, onde a gente tinha construído nossa vida. Lembro de ver a macieira no quintal, aquela que o Emir tinha plantado quando nos casamos. Estava carregada de frutas. Quem ia colher aquelas maçãs agora? O Emir segurava minha mão forte, me puxando para frente. Ele não olhou para trás nenhuma vez. Seus olhos estavam fixos no caminho à frente, determinados. Mas eu sentia sua mão tremer levemente e sabia que por dentro ele estava tão devastado quanto eu, só que tinha outras maneiras de demonstrar. A família toda estava em silêncio, tensos. O Jasmin ia na frente com a Diza e o bebê, sempre alerta, como se estivesse nos protegendo. A Emina andava ao lado do Damir, os dois trocando olhares preocupados de vez em quando. A cada passo que a gente dava para longe de casa, eu sentia um aperto no peito. Não sabíamos para onde estávamos indo, só sabíamos que tínhamos que ir. Fugindo de uma guerra que a gente não entendia, de um ódio que não fazia sentido. Naquela noite escura, carregando o pouco que restava de nossas vidas e as esperanças do pequeno Ismail, a gente se tornou refugiado. Só o que era certo é que nada mais seria como antes. Depois daquela noite em que fugimos de nossa vila, começou uma jornada que eu nunca imaginei que faria na minha vida. A gente andou por dias, sempre escondido, sempre com medo. Dormíamos em celeiros abandonados, em florestas, onde desce. O pequeno Ismail, coitadinho, chorava muito. Ainda bem que ele mamava no peito. A Diza era rápida quando precisava fazer com que ele ficasse quietinho. Quando finalmente cruzamos a fronteira para a Croácia, em julho de 1992, achei que o pior tinha passado. Mas estava enganada. Fomos levados para o campo de refugiados de Varaždin, a uns 80 quilômetros de Zagreb. Meu Deus, que lugar terrível! Logo na chegada, vi uma cena que nunca vou esquecer. Filas e mais filas de pessoas cansadas, sujas, com olhares perdidos. Havia soldados da ONU por toda parte, vestidos de azul, tentando manter alguma ordem no caos. Nos registraram, deram umas pulseirinhas de identificação e nos levaram para a área das tendas. Eram tendas enormes, brancas, com o símbolo do Acnur estampado. Cada uma abrigava umas 50 pessoas, imagina só.
famílias inteiras amontoadas, sem nenhuma divisória, sem nenhuma privacidade. Nossa cama era um colchonete fino no chão de terra batida. À noite, o barulho era constante. Crianças chorando, gente tossindo, alguns gritando durante pesadelos. O cheiro era uma mistura de suor, comida velha e desinfetante. A comida? Ah, era uma tristeza. Faziam a gente esperar horas em filas intermináveis para receber uma tigela de sopa rala e um pedaço de pão duro. Às vezes, quando tinha sorte, davam umas latas de conserva. A água era racionada, mal dava para beber, que dirá tomar banho direito. Os banheiros eram o pior. Umas cabines improvisadas, sempre imundas, sem papel higiênico. A fila era tão grande que muita gente, principalmente as crianças, não aguentava esperar. O calor era sufocante durante o dia e à noite o frio entrava pelos buracos da tenda. Mosquitos eram uma praga constante, picando a gente sem dó. Havia uma área que eles chamavam de escola, mas era só um espaço aberto com alguns voluntários tentando entreter as crianças. O pequeno Ismail ficava lá às vezes, mas voltava sempre chorando, com saudade de casa. Falando em Ismail, como era difícil ver meu netinho naquela situação. Quem é mãe ou avó aqui sabe bem como é criança pequena. Eles não param um minuto, sempre querendo explorar tudo. Meu Deus do céu, coitada da Adisa, que era com certeza a que mais sofria, tentando mantê-lo sempre por perto. Mas claro, todos nós ajudávamos e ainda assim era extremamente difícil. Outra coisa pior também era a sensação de estar preso, de não ter controle sobre nada. A frustração acumulada fazia com que alguns homens explodissem em atos de violência, transformando o lugar em um caldeirão de tensão e perigo iminente, especialmente para as mulheres. Ah, minha filha, eram tantos os relatos diários de abusos e você bem sabe do que estou falando. As mocinhas que estavam sem família, coitadas, sofreram demais. Olha, o que eu vi lá e ouvi, nem queira saber. Eram situações que se tornaram uma realidade cruel para tantas outras. O medo era constante e a gente vivia com o coração na mão, sempre cuidando das meninas Emina e Adisa, tentando protegê-las do pior, pois elas eram constantemente vigiadas por alguns homens tenebrosos. Nós, da família, não nos separávamos por nada. Os soldados da ONU faziam o possível para manter a ordem, mas à noite era quando mais aconteciam os ataques às meninas. Quando chegavam, infelizmente, já era tarde demais. Muitas ficaram grávidas sem nem saber quem eram os pais de seus filhos. Até eu, que já tinha uma certa idade, morria de medo. Dormia de conchinha com Emir. No entanto, aqueles que eram flagrados cometendo atos de violência enfrentavam punições rigorosas, sendo a expulsão dos campos uma consequência sem volta. O destino de ser exilado era cruel, porém considerado essencial para garantir a segurança de todos, em especial das mulheres e crianças, que eram os mais vulneráveis. Essa experiência me revelou, de forma brutal, o lado mais sombrio da natureza humana. Mas sabe o que mais me impressionava? Como mesmo naquele inferno, as pessoas ainda tentavam se ajudar. Lembro de uma senhora bósnia que dividia o pouco que tinha com uma família sérvia. Ali, naquela miséria, as diferenças que causaram a guerra pareciam tão sem sentido. Cada dia naquele campo era uma luta pela sobrevivência e pela sanidade. Nunca imaginei que um dia estaria numa situação assim, tratada como um número, dependendo da caridade dos outros para sobreviver. Eu perdi a noção do tempo, havia passado meses, vivendo como animal enjaulado, sem saber o que seria do nosso futuro. O Emir ficava o dia todo nas filas, tentando conseguir informação, ver se tinha alguma chance da gente ir para algum lugar melhor. O Jasmin ajudava na cozinha do campo, a Emina cuidava das crianças menores. O Damir, ele ficava quieto num canto, os olhos perdidos. Acho que aquela experiência no porão tinha mexido muito com ele. Todos nós, certamente, perdemos bem mais que 7 quilos cada.
e entendíamos que estávamos apenas sobrevivendo e não vivendo de fato. Foi nesse campo que a gente ouviu falar pela primeira vez do Brasil. Apareceu uma moça brasileira chamada Márcia, junto com uns funcionários do Acenur. Ela tinha um sorriso caloroso que contrastava com toda a tristeza ao redor. Márcia reuniu um grupo de famílias e começou a falar sobre o Brasil. Os olhos dela brilhavam quando ela descrevia seu país. Falou que o governo brasileiro estava aceitando refugiados e que o processo era rápido. Confesso que no começo achei uma loucura. Brasil? Aquele país enorme lá do outro lado do mundo? A gente só sabia que tinha muito sol, praia e carnaval. Mas a gente nem sabe falar a língua, eu disse para Márcia. Ela sorriu e disse que isso não era problema, que a gente aprenderia lá mesmo. Explicou que o Brasil tinha uma tradição de receber imigrantes, que era um país pacífico, sem guerras. O Jasmin, sempre curioso, começou a fazer um monte de perguntas. Tem trabalho lá? Como é o clima? A gente pode praticar nossa religião? Márcia respondia tudo com paciência, até mostrou umas fotos de São Paulo, a cidade para onde a gente provavelmente iria. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. No mesmo dia, a gente decidiu se inscrever. Fizeram umas poucas perguntas para a gente, checaram nossos documentos. Márcia ajudou com a papelada, explicando cada coisa que a gente precisava assinar. Em menos de uma semana veio a notícia. Tínhamos sido aceitos. Foi uma mistura de alívio e medo. Alívio de sair daquele campo e medo do desconhecido. A Emina estava assustada com a ideia de ir tão longe. O Damir, que quase não falava desde que saímos de casa, surpreendeu a gente. Eu quero ir, ele disse baixinho. Qualquer lugar é melhor que aqui. Eu ficava olhando para o pequeno Ismail e pensando que ele merecia uma chance de crescer em paz. Foi isso que me deu coragem. Olhar minha família naquela situação precária. Márcia voltou mais algumas vezes antes da gente partir. Trouxe até uns livrinhos de português para a gente ir se familiarizando. Vocês vão ver, ela dizia. O Brasil vai conquistar o coração de vocês. Menos de um mês depois de ouvir falar do Brasil pela primeira vez, a gente já estava num avião, voando para o outro lado do mundo. Imagina só, eu que nunca tinha nem saído da Bósnia antes da guerra, agora indo para a América do Sul. No aeroporto, antes de embarcar, Márcia nos deu um último abraço. Boa sorte, ela disse em bósnio, com um sotaque engraçado que nos fez rir pela primeira vez em meses. E foi assim, minha filha, que o Brasil entrou nas nossas vidas. Um país que a gente mal sabia pronunciar o nome, mas que, graças a Márcia, já não parecia tão estranho. Seria nosso novo lar, nossa nova esperança. Chegamos ao Brasil em agosto de 1994. Eu tinha acabado de fazer 50 anos, imagine só. Meio século de vida. E ali estava eu, começando tudo do zero num país que eu mal sabia onde ficava no mapa. O voo foi longo, minha filha. Mais de 15 horas, com uma parada não sei onde. O pequeno Ismail chorou quase o tempo todo, coitadinho. Quando finalmente chegamos em São Paulo, eu estava exausta, assustada e maravilhada, tudo ao mesmo tempo. Descemos do avião e o calor me atingiu como uma parede. Era inverno aqui, disseram, mas pra gente parecia verão. O aeroporto era enorme, cheio de gente falando uma língua que parecia música para os meus ouvidos, mas que eu não entendia nada. Tinha um pessoal do governo e de umas organizações de ajuda esperando a gente. Eles seguravam umas placas com nossos nomes escritos. Ver meu nome, Amira Begovic, escrito naquela placa colorida, me deu um aperto no coração. Era como se tivesse ficado real de repente, sabe? Que a gente estava mesmo do outro lado do mundo. Depois de passar pela imigração, nos levaram para uns alojamentos temporários. Entramos num ônibus velho, com bancos de plástico duro. O Emir sentou ao meu lado, segurando minha mão com força. Acho que ele também estava nervoso, mas tentava não demonstrar.
Pela janela embaçada do ônibus, eu via a cidade passar. Meus olhos arregalavam a cada esquina. São Paulo era um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Prédios tão altos que eu tinha que inclinar a cabeça para trás para ver o topo. Parecia que iam furar o céu. E os carros, meu Deus, nunca tinha visto tantos juntos. Buzinas tocando, gente atravessando correndo entre os veículos. Era uma loucura organizada. Lembro de pensar, nossa vila na Bósnia caberia inteira numa dessas quadras. Era assustador e fascinante ao mesmo tempo. As ruas largas, cheias de gente apressada, outdoors enormes com palavras que eu não entendia. Tudo era grande, barulhento e agitado. O Jasmin, sentado no banco da frente com a Diza e o pequeno Ismail, não parava de apontar coisas pela janela. Olha, pai, olha, mãe. A empolgação dele era contagiante. Já a Emina e o Damir estavam quietos, talvez um pouco assustados com tanta novidade. Em um momento passamos por uma avenida com árvores enormes dos dois lados. Por um instante, aquele verde me lembrou de casa e senti um nó na garganta. Será que um dia eu me sentiria em casa nesse lugar tão diferente? O trânsito era pesado e o ônibus andava devagar. Isso me deu tempo para absorver tudo. Os cheiros diferentes que entravam pela janela, uma mistura de gasolina, comida que eu não conhecia e algo mais que eu não sabia identificar. O som das conversas em português ao nosso redor, os outros refugiados comentando suas impressões, alguns animados, outros apreensivos como eu. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, eu pensava em como nossa vida tinha mudado em tão pouco tempo. De nossa pequena vila cercada de montanhas para essa selva de concreto. Era como se tivéssemos saltado não só através do oceano, mas também no tempo. Olhei para o Emir, buscando conforto em seus olhos. Ele sorriu de leve e sussurrou: vai dar tudo certo. Naquele momento, entre o medo e a esperança, eu quis muito acreditar nele. Depois de quase uma hora de viagem, o ônibus parou em frente a um prédio antigo no bairro do Glicério, no centro de São Paulo. Era um edifício de 4 andares, com a pintura descascada e janelas pequenas. Um banner na entrada dizia: Centro de Acolhida para Refugiados, em português e em várias outras línguas. Descemos do ônibus cansados e um pouco confusos. Um homem de meia idade que se apresentou como Carlos nos recebeu na entrada. Ele falava devagar, tentando se fazer entender, misturando português com algumas palavras em inglês. Carlos nos levou para dentro do prédio. O chão era de cimento frio. As paredes tinham um tom de amarelo desbotado. Subimos por uma escada estreita até o 3º andar. O corredor era longo, com várias portas de cada lado. Paramos em frente a uma dessas portas. Carlos a abriu, revelando um quarto pequeno, de uns 15 metros quadrados. Havia 2 beliches de metal, uma mesinha com 2 cadeiras e um armário velho encostado na parede. Uma única janela deixava entrar um pouco de luz. Este será o quarto de vocês por enquanto, explicou Carlos, com a ajuda de um intérprete que nos acompanhava. Sei que é apertado para 6 pessoas, mas é temporário. Olhei para o Emir, tentando esconder minha decepção. Ele apertou minha mão como se dissesse que tudo ficaria bem. Carlos continuou explicando. O banheiro é compartilhado, fica no final do corredor. Tem chuveiro com água quente, mas pedimos para não demorar muito por causa dos outros moradores. Ele nos mostrou onde ficava a cozinha comunitária no térreo. Era um espaço grande, com várias mesas longas e bancos de madeira. Algumas famílias já estavam lá. O cheiro de comida no ar era uma mistura curiosa de aromas familiares e desconhecidos. As refeições são servidas 3 vezes ao dia, disse Carlos. Mas vocês também podem usar a cozinha para preparar suas próprias comidas. Só pedimos que limpem tudo depois. Voltamos para o quarto e começamos a nos acomodar. O Jasmin e a Amira ficaram com Ismail numa beliche. Eu e Emir na outra.
Emina e Damir improvisaram um colchão no chão. Enquanto arrumávamos nossas poucas coisas, ouvia vozes em vários idiomas vindas dos quartos vizinhos. Eram outros refugiados, não só da Bósnia, mas de vários lugares do mundo. Naquela primeira noite, deitada no colchão duro, ouvindo os sons estranhos da cidade lá fora, pensei em nossa casa na Bósnia. Era simples, mas era nossa, e diga-se de passagem, era extremamente confortável. Ali, naquele quarto apertado, dividindo espaço com estranhos, me senti mais refugiada do que nunca. Mas então, olhei para minha família. Todos dormindo, finalmente longe do som de bombas e tiros. O pequeno Ismail respirava tranquilo nos braços da mãe. De repente, senti uma onda de emoção me atravessar. Lembrei-me de todas as famílias que vi sendo separadas nos campos de refugiados, os rostos desesperados de mães procurando por seus filhos, os homens que foram levados e nunca mais voltaram. Pensei na minha irmã Selma, que decidiu ficar e lutar. Será que ela ainda estava viva? Ah, minha filha, você deve estar se perguntando o que houve com meus pais e irmãos, porque eu ainda não falei deles para vocês. Bom, é uma parte dolorosa da história que eu quase não consigo falar. Meus pais, Ismet e Emina, já eram idosos quando a guerra começou. Eles moravam numa vila próxima, a uns 20 quilômetros da nossa. Quando os conflitos começaram, a gente tentou convencê-los a vir morar com a gente, mas eles se recusaram a deixar a casa onde tinham vivido a vida toda. Um dia, no início da guerra, a gente recebeu a notícia de que a vila deles tinha sido atacada. Meu irmão Amir foi até lá para ver como eles estavam. E ele nunca voltou. Ah, como dói, como dói. As saudades da minha mãezinha e do meu paizinho queridos. Não consigo lembrar deles sem me emocionar. Maldita seja essa guerra, maldita seja. A vila tinha sido completamente destruída. Não encontramos nenhum sinal dos meus pais ou do Amir. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu com eles. Meu outro irmão, Samir, estava em Sarajevo quando o cerco começou. Ficou preso lá por meses. A última notícia que tivemos dele foi através de um vizinho que conseguiu sair da cidade. Disse que tinha visto Samir ajudando numa clínica improvisada, cuidando dos feridos. Depois disso, nunca mais soubemos nada. Minhas irmãs mais novas, Lejla e Selma, tiveram destinos diferentes. Lejla conseguiu fugir para a Alemanha logo no início da guerra. Ela foi com uma vizinha de confiança. Selma. Ela decidiu ficar e lutar. Juntou-se a um grupo de resistência. A última vez que a vi foi quando ela passou pela nossa vila já uniformizada. Ela me abraçou forte e disse: "Alguém precisa defender nossa terra, irmã." Durante toda a nossa fuga e nos anos que se seguiram, eu carregava comigo a dor de não saber o que tinha acontecido com minha família. Cada rosto desconhecido que eu via, eu procurava por traços deles. Cada notícia de sobreviventes me dava uma pontada de esperança. Sabe, minha filha, numa guerra como aquela, muitas famílias foram separadas, muitas histórias ficaram sem fim. A incerteza, a falta de notícias, isso às vezes doía mais do que saber a verdade. Mas a gente seguia em frente, carregando no coração a memória daqueles que a gente amava, esperando que de alguma forma eles estivessem em paz. Mas ali, naquele quarto apertado em uma cidade estranha, percebi que tínhamos algo que muitos não tinham mais. Estávamos juntos e vivos. Olhei para o Emir, para meus filhos e meu neto. Cada respiração deles era como um milagre. Quantas famílias foram destroçadas por aquela guerra sem sentido? Quantos pais enterraram seus filhos? Quantas crianças ficaram órfãs? Quero te fazer uma pergunta e gostaria que me respondesse nos comentários, mas seja sincero, fale a verdade, tá? Você já abraçou seu ente querido hoje? Você já disse que o ama? Esqueça qualquer mágoa que você possa ter. Isso não significa nada diante da perda. Acredite em uma senhora que sabe bem o que está falando.
E não se engane, minha gratidão ao povo brasileiro que abriu seus braços para mim e minha família é inabalável. Este relato não é um ato de ingratidão, mas um grito de alerta. É um testemunho cru sobre o destino cruel que a guerra impõe às famílias. Sim, recomeçar foi um desafio monumental. Sim, o futuro parecia um abismo de incertezas. Mas nós escapamos do inimaginável. Enquanto outros perderam tudo, inclusive a vida, nós ganhamos uma segunda chance. Este é o paradoxo do refugiado. Carregar o peso da sobrevivência enquanto outros ficaram para trás. Minha voz ecoa por aqueles que não podem mais falar. Minha história é um lembrete vivo do custo humano da guerra. E minha gratidão ao Brasil é eterna, pois aqui encontramos mais que um refúgio. Encontramos esperança. Naquela noite, deitada naquele colchão duro, entendi que a verdadeira casa não era um lugar, mas as pessoas que amamos. E a minha casa estava ali, respirando ao meu lado. O luto pelos meus pais e amigos ainda estava lá, e provavelmente sempre estaria, mas junto dele havia gratidão. Sabe, aprender português foi muito difícil, mas tivemos uma pequena vantagem. Pelo menos o alfabeto era parecido com o que a gente usava na Bósnia. Algumas letras que usávamos muito no bósnio não existiam no português brasileiro. No começo, eu ficava muito confusa com essas diferenças. As letras eram as mesmas que eu conhecia, mas às vezes se juntavam de formas diferentes para fazer sons familiares. Era como aprender novas regras para usar algo que eu já conhecia. Foi um processo lento. Cada dia aprendíamos algo novo sobre como as letras formavam as palavras em português. Demorou, mas com o tempo a gente foi entendendo melhor como a escrita funcionava aqui. Um dia, conversando com uma família síria no centro de acolhida, percebi como a gente tinha sorte. Eles falavam árabe, e para eles, aprender português era muito mais complicado. As letras do árabe parecem mais desenhos do que letras para nós. Imagina ter que aprender um alfabeto completamente novo, onde as palavras se escrevem da direita para a esquerda. Vi o pai deles, um homem já de idade, sentado por horas com um caderno, desenhando as letras do nosso alfabeto, como uma criança na escola. A filha dele, que devia ter uns 20 anos, chorava de frustração tentando ler um jornal. Fiquei pensando como deve ser difícil não conseguir nem reconhecer as letras nas placas das ruas ou nos rótulos das coisas no mercado. Naquele momento, senti que, apesar das nossas dificuldades, tínhamos uma vantagem e tanto. Pelo menos a gente conseguia ler os nomes das ruas, mesmo que não soubesse pronunciar direito. Dava para entender mais ou menos o que estava escrito nos cartazes e nas lojas. Eu comecei a pegar jornais velhos e tentar ler em voz alta, mesmo sem entender tudo. O Emir ria do meu sotaque carregado, mas eu não ligava. Cada palavra que eu conseguia ler era uma pequena vitória. E sabe de uma coisa? Ver o esforço daquela família síria me inspirou. Se eles conseguiam aprender um alfabeto totalmente novo, a gente também ia conseguir dominar essa língua nova. Foi aí que eu comecei a me esforçar de verdade, a praticar todo dia, nem que fosse só um pouquinho. Com o tempo, as letras foram ficando mais familiares, as palavras começaram a fazer sentido. E um dia, sem nem perceber, eu me peguei lendo uma placa na rua e entendendo tudo. Foi uma alegria tão grande que quase abracei um poste. Além da língua, as diferenças culturais eram um desafio diário. O jeito brasileiro de ser era tão diferente do nosso. Aqui, as pessoas eram mais abertas, falavam alto, riam muito. No começo, isso me assustava um pouco. Na Bósnia, éramos mais reservados, especialmente com estranhos. A forma de cumprimentar as pessoas me pegou de surpresa. Aqueles beijos no rosto, os abraços calorosos, até com quem você mal conhecia. Na primeira vez que alguém me abraçou para dizer oi, fiquei dura como uma tábua.
Para nós, esse tipo de contato era só para a família e amigos muito próximos. A comida também era um mundo novo. O feijão preto, que aparecia em quase todas as refeições, no início me dava arrepios. E aquela tal de feijoada? Demorei para criar coragem de experimentar. Sentia falta do nosso pão caseiro, do iogurte grosso que fazíamos, do cheiro do café turco pela manhã. Os horários das refeições eram completamente diferentes. Jantar às 8 da noite? Para nós, que estávamos acostumados a comer cedo e dormir com as galinhas, parecia uma loucura. Nas primeiras semanas, meu estômago roncava de fome bem antes da hora do jantar brasileiro. Mas o mais difícil era a saudade e o peso das perdas que carregávamos. Ah, como doía o coração quando eu pensava na minha irmã Selma, que decidiu ficar e lutar. Será que ela ainda estava viva? E meus pais? A dor de não saber o que aconteceu com eles na vila atacada ainda me consumia. As datas festivas eram as piores. No primeiro Bairam, nossa festa após o Ramadã, que passamos aqui, o vazio deixado pela ausência da minha família era quase insuportável. Tentamos fazer nossa comida tradicional, mas faltavam ingredientes, faltava o cheiro das ruas enfeitadas, faltavam os abraços dos entes queridos que perdemos. À noite, deitada na cama, eu fechava os olhos e via nossa casa em Sarajevo, o jardim onde as crianças brincavam, a mesquita do bairro onde nos reuníamos para as orações. Lembrava do rosto dos meus pais, do som da risada do meu irmão Amir, que nunca mais voltou daquela vila destruída. Era como se uma parte de mim tivesse ficado lá, enterrada com aqueles que perdemos. O Emir tentava me consolar. Dizia que um dia a gente poderia voltar para prestar nossas homenagens. Mas no fundo, sabíamos que muitos dos que deixamos para trás nunca mais veríamos. A guerra tinha levado não só vidas, mas também lugares e memórias. Com o tempo, fomos nos adaptando aos costumes brasileiros. Aprendemos a gostar do feijão, a dar abraços, a falar mais alto e rir mais abertamente. Mas o luto e a saudade, esses nunca foram embora completamente. Ficaram ali, num cantinho do coração como cicatrizes. Depois de alguns meses no alojamento, ficou claro que precisávamos encontrar trabalho. O governo nos dava o básico, mas não era suficiente para sempre. Cada um de nós teve que se virar como podia. O Emir, meu marido, foi o primeiro a conseguir algo. Na Bósnia, ele trabalhava numa fazenda da família, cuidando da terra e dos animais. Aqui no Brasil, ele esperava encontrar algo parecido, mas não foi fácil. Um dia, ele ouviu falar de um viveiro de plantas que precisava de ajudantes. No começo foi estranho. Eram plantas diferentes das que ele conhecia, o clima era outro. Mas Emir sempre teve jeito com a terra. Planta é planta, dizia ele. Só precisa entender o que ela quer. O Jasmin, nosso filho mais velho, teve um pouco mais de sorte. Ele falava um pouquinho de inglês, o que ajudou. Conseguiu um emprego numa lanchonete no centro da cidade. Começou lavando pratos, mas logo aprendeu a fazer sanduíches e atender os clientes. O dono gostou da dedicação dele. Disse a minha nora, demorou um pouco mais. Ela ficava em casa cuidando do pequeno Ismail. Mas quando o menino começou a ir para uma creche que o centro comunitário nos indicou, ela começou a procurar trabalho. Acabou encontrando uma vaga como faxineira num hotel. Não era fácil, mas ela dizia que pelo menos estava aprendendo português mais rápido. O Damir, coitado, teve mais dificuldade. Depois de tudo que ele passou na guerra, ficou muito quieto, meio assustado. Um dia, um vizinho brasileiro, vendo ele sempre calado na porta de casa, ofereceu um trabalho na oficina mecânica dele. Não precisa falar muito, disse o homem. Só precisa de mãos boas. Foi bom para o Damir. Mexer com as máquinas parecia acalmá-lo. Nossa Emina, minha querida filha, foi quem mais sofreu com a mudança profissional. Na Bósnia, ela tinha acabado de se formar em enfermagem e estava tão orgulhosa de seu diploma. Aqui no Brasil, foi como se todo o seu esforço tivesse sido em vão.
Tentou de tudo para conseguir trabalhar em hospitais ou clínicas, mas sem o diploma reconhecido e com o português ainda fraco, ninguém a aceitava como enfermeira. Emina, sendo solteira e sem filhos, dedicava todo o seu tempo livre para tentar se recolocar na profissão. Passava noites estudando português médico, tentando traduzir seus conhecimentos para a nova língua. Chegou a fazer alguns cursos gratuitos que uma ONG oferecia, esperando que isso ajudasse. Mas as portas continuavam fechadas. Às vezes, ela ajudava a cuidar do pequeno Ismail, seu sobrinho. Depois de meses de tentativas, ela finalmente conseguiu um emprego. Mas não era o que sonhava. Começou a trabalhar como faxineira num hospital. Pelo menos estou num ambiente de saúde, ela dizia, tentando ver o lado positivo. Mas eu via a frustração nos olhos dela, cada vez que via as enfermeiras trabalhando. Com o tempo, Emina fez amizade com algumas enfermeiras do hospital. Elas ficaram impressionadas com o conhecimento dela e começaram a pedir sua opinião em alguns casos. Um dia, uma das médicas a pegou explicando um procedimento para uma paciente idosa, em nosso idioma nativo. A médica ficou tão impressionada que começou a lutar para que Emina tivesse uma chance. Foram mais alguns meses de luta, mas finalmente Emina conseguiu uma posição como auxiliar de enfermagem. Não era o mesmo que ser enfermeira formada, mas era um começo. Ela tinha que estudar à noite para conseguir as certificações brasileiras enquanto trabalhava de dia. Era exaustivo, mas pela primeira vez desde que chegamos, vi o brilho de volta nos olhos dela. Quanto a mim, no começo fiquei em casa, cuidando da família. Mas me sentia inquieta, querendo fazer algo mais. Um dia, olhando para o pouco dinheiro que a família trazia, tive uma ideia. Comecei a comprar ingredientes na feira local, aqueles que mais se pareciam com o que usávamos na Bósnia. No início era só para nós. Eu cozinhava cevapi, burek, pita, comidas que nos lembravam de casa. O cheiro que se espalhava pelo alojamento atraía a atenção dos outros refugiados. Logo, eles começaram a perguntar se podiam comprar um pouco. Vi ali uma oportunidade. Comecei a cozinhar mais, vendendo para os outros refugiados que trabalhavam fora e não tinham tempo de preparar suas próprias refeições. O dinheiro não era muito, mas ajudava nas despesas e, mais importante, me fazia sentir útil novamente. Com o tempo, ganhei confiança. Tomei coragem e comecei a ir aos comércios locais, oferecendo minhas comidas típicas. No começo, as pessoas olhavam desconfiadas para aqueles pratos estranhos, mas bastava provarem uma vez e voltavam pedindo mais. Nunca imaginei que minha comida faria tanto sucesso. Foi uma surpresa e tanto. Nem bem comecei, já tinha gente que vinha sempre comprar. Imagine só, uma padaria que tinha perto começou a vender meus bureks. Sabe o que são bureks? São aqueles pastéis de massa fininha, bem crocante, que a gente faz muito lá na minha terra e nos países vizinhos. Eu recheava com carne bem temperada, às vezes com queijo feta ou espinafre. O povo aqui adorou. Depois, um café pequenininho da rua de baixo quis meus doces. Colocaram as baklava na vitrine, aquelas que têm camadas e camadas de massa fina com nozes e muito xarope. Aprendi a fazer com minha avó, lá na Bósnia, mas a receita veio de mais longe, do tempo dos otomanos. Ao lado botaram azur mazice, uns bolinhos molhadinhos em calda. Esses sim são bem da nossa terra. E não é que até um mercadinho começou a me pedir coisas. Queriam sempre a ajivar, que é um patê de pimentão com berinjela que a gente faz muito lá nos Balcãs, não só na Bósnia. E pediam também o somum, um pão nosso de cada dia, redondo e achatado, uma delícia com o ajivar. Ver toda essa comida, que me lembra tanto da minha terra, fazendo sucesso aqui. Ah, isso aquece o coração de uma velha. Não é só comida, sabe? São lembranças, são histórias. É um pedacinho do que eu era, do que eu sou, sendo abraçado nessa terra nova que me acolheu. Não foi fácil. Passava horas na cozinha,
às vezes lutando para encontrar os ingredientes certos ou adaptando receitas com o que tinha disponível. Mas cada venda, cada elogio, era um passo à frente. Com o tempo, juntamos um pouco de dinheiro e conseguimos alugar um apartamento pequeno. Era apertado para todos nós, mas era nosso cantinho, e o melhor, tinha uma cozinha só para mim. O sucesso das minhas comidas típicas da Bósnia não passou despercebido. Um dia, o dono de um restaurante no centro da cidade me procurou. Ele tinha provado meus börecs em uma padaria local e ficou impressionado. Me ofereceu um emprego como cozinheira em um de seus restaurantes, prometendo um salário fixo considerável até, e a chance de introduzir alguns pratos bósnios no cardápio. No início fiquei tentada. A ideia de um salário garantido todo mês era atraente, especialmente depois de tanta incerteza. Além disso, trabalhar em um restaurante de verdade parecia um sonho para alguém que começou vendendo comida no alojamento de refugiados. Mas, depois de pensar muito e conversar com o Emir, percebi que estava ganhando melhor trabalhando por conta própria. Mais do que isso, eu tinha liberdade para cozinhar o que eu queria, do jeito que eu queria. Podia ajustar meus horários para estar com a família quando precisavam de mim. E o mais importante, estava construindo algo que era verdadeiramente meu. Então, agradeci ao dono do restaurante, mas recusei educadamente a proposta. Ele ficou surpreso, mas respeitou minha decisão. Até me pediu para fornecer alguns itens para o restaurante dele de vez em quando, o que aceitei com prazer. Essa decisão me fez perceber o quanto eu tinha crescido desde que chegamos ao Brasil. No início, teria aceitado qualquer trabalho só para ter segurança. Agora, eu tinha confiança suficiente para recusar uma oferta boa, porque sabia que podia fazer ainda melhor sozinha. Claro, trabalhar por conta própria tinha seus desafios. Nem todo dia as vendas eram boas, e eu tinha que cuidar de tudo, desde comprar ingredientes até fazer entregas. Mas cada desafio superado, cada novo cliente conquistado me dava uma satisfação que nenhum emprego poderia oferecer. Os anos foram passando e nossa família foi crescendo e se espalhando, como as raízes de uma árvore forte que finalmente encontrou solo fértil. Nossa Emina, minha querida filha, acabou se casando com um enfermeiro brasileiro. Foi uma história bonita. Ele a conheceu quando ela finalmente conseguiu trabalhar como enfermeira e a ajudou muito com o português técnico. Eles tiveram 2 filhos lindos, meus netos que falam português com sotaque bósnio quando estão conosco. O Damir, que começou tão quieto e assustado, encontrou seu lugar no mundo. Ele começou a trabalhar no nosso restaurante familiar, junto com o pai. Ver pai e filho lado a lado na cozinha, misturando técnicas bósnias com ingredientes brasileiros, aquecia meu coração. Damir se casou com uma moça brasileira e eles tiveram 4 filhos. Nossa família estava realmente crescendo. Jasmin e Adiza, que já tinham o pequeno Ismail, foram abençoados com mais 2 filhos. Ver Ismail, já um rapazinho, cuidando dos irmãos menores, me lembrava tanto da nossa vida na Bósnia. O mais bonito era ver que cada um deles agora tinha sua própria casa. Lembro do dia em que ajudamos Emina a se mudar para seu primeiro apartamento. Chorei de emoção ao ver minha filha ter seu próprio lar no Brasil. Quanto a mim e Emir, decidimos realizar um sonho antigo. Compramos uma pequena fazenda próxima a São Paulo. Não era grande coisa, mas para nós era um pedacinho do paraíso. Emir podia cultivar algumas das plantas que conhecia da Bósnia, e eu tinha espaço para criar galinhas e fazer queijos, como fazíamos em casa. Nossa casa na fazenda virou o ponto de encontro da família. Nos fins de semana e férias, era uma alegria ver todos chegando. As crianças corriam pelo quintal, enchendo o ar com suas risadas. Do forno, vinha o cheiro irresistível de pita assando. Para quem não conhece, pita é um pão tradicional da nossa terra, fino e redondo, que a gente recheia com tudo que é gostoso,
às vezes com carne moída e cebola, outras com queijo e espinafre, ou até com abóbora para os mais gulosos. O aroma da pita sempre me lembrava das tardes de domingo na minha infância em Sarajevo. Enquanto eu cuidava da comida, Emir mostrava orgulhoso sua horta para os netos, ensinando o nome de cada planta e contando histórias de quando ele era menino e ajudava o pai dele na roça. Emir costumava dizer com um sorriso nos olhos: Amira, quem diria que encontraríamos nosso lar tão longe de casa? E eu concordava. Porque lar, descobrimos, não é um lugar, é onde nossa família está. E nossa família tinha florescido aqui, nesta terra que nos acolheu. Ah, eu bem que podia parar por aqui essa história e dizer que tudo acabou bem, não é? Mas sabe, minha filha, a vida ainda tinha guardado um último golpe para mim. Um checkmate, como dizem os jovens hoje em dia. Às vezes, as coisas ruins acontecem quando a gente menos espera, não é mesmo? O que vou contar agora me dói tanto o coração que até me falta o ar, mas acho que preciso falar. Tenho certeza que tem muita gente por aí que vai entender o que passamos. Pois se não passaram por isso, devem conhecer alguém que passou. É uma história triste, dessas que a gente preferia não ter para contar. Vou dizer logo o que aconteceu, porque se eu ficar enrolando, não sei se vou ter coragem de continuar. Bom, chegou aquele ano de 2020. Ah, que ano terrível! Ninguém podia imaginar o que estava por vir. Foi como um pesadelo, sabe? De repente, apareceu aquela doença nova, como é mesmo o nome. Ah, sim, Covid-19. Parecia coisa de filme de terror. Num piscar de olhos, essa tal de pandemia se espalhou pelo mundo todo. A gente que já tinha passado por tanta coisa achava que nada mais podia nos assustar. Mas essa doença, ela veio para mostrar que a gente nunca sabe o que o amanhã guarda para nós. De uma hora para outra, tudo mudou. Não podia mais sair de casa, nem ver os netos, nem fazer as coisas simples que a gente tanto gostava. Era um medo constante, sabe? Um medo que eu não sentia desde os tempos difíceis lá na nossa terra. Emina e seu marido, João, ambos enfermeiros, foram chamados para a linha de frente no combate ao vírus. Eu me lembro do medo nos olhos dela quando me contou, mas também da determinação. Mamãe, é nosso dever, ela disse. Eu só pude abraçá-la e rezar. As semanas se transformaram em meses de angústia. Emir e eu ficamos na fazenda, isolados, enquanto Emina e João trabalhavam turnos intermináveis no hospital. Falávamos por videochamadas e cada vez eles pareciam mais exaustos. Foi numa dessas noites de plantão que o impensável aconteceu. João contraiu o vírus. Forte e saudável, achávamos que ele se recuperaria rápido. Mas o Covid-19 não faz distinção. Em questão de dias, ele estava entubado na UTI. Emina, devastada, continuava a cuidar de outros pacientes enquanto seu marido lutava pela vida no mesmo hospital. João não resistiu. Partiu numa madrugada fria de junho, deixando Emina viúva e meus netos sem pai. O choque foi imenso. Mal tínhamos processado essa perda quando Emir começou a mostrar sintomas. Teimoso como sempre, Emir se recusava a ir ao hospital. É só uma gripe, dizia. Quando finalmente o convencemos, já era tarde demais. O hospital estava lotado, faltava oxigênio. Emina, ainda de luto pelo marido, agora lutava para salvar o pai. Mas o destino foi cruel. Emir partiu algumas semanas depois de João, deixando um vazio imenso em nossas vidas. Meu pobre marido, que fim triste o levou, não entendo por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas sabe o que foi pior? Pior mesmo? Foi que não podíamos enterrar nem João e nem Emir. Que absurdo não podemos fazer uma despedida adequada para eles. Como se não bastasse, logo depois de perder Emir, eu também fui diagnosticada com Covid-19. Fiquei aterrorizada. Eu sentia que seria a próxima a morrer. Aos 75 anos, sabia que minhas chances não eram boas. Emina, exausta e arrasada, agora tinha que lutar para salvar a mãe.
Foram semanas de agonia. A falta de ar, a febre, o medo constante. É verdade, houve momentos em que pensei que não resistiria, mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse a vontade de não deixar Emina sozinha, talvez fosse a força que ganhei ao sobreviver à guerra na Bósnia. Seja o que for, lutei com todas as minhas forças. Milagrosamente sobrevivi. Saí do hospital fraca, precisando de oxigênio, mas viva. Emina chorou quando me viu sair da UTI. A senhora é forte como um touro, mamãe. Ela disse entre lágrimas e risos. A recuperação foi lenta e difícil. Emina insistiu para que eu me mudasse para sua casa na cidade. Precisamos uma da outra agora, disse ela. E ela estava certa. Ali estávamos, duas sobreviventes, mãe e filha, apoiando uma a outra em nosso luto e recuperação. Não vendemos a fazenda. É o último elo com Emir, com nossa vida anterior. Nos fins de semana, quando tenho forças, ainda vamos até lá. É doloroso, mas também reconfortante. Ali, entre as árvores que Emir plantou, sentimos que eles ainda estão conosco de alguma forma. A pandemia levou Emir e João, e quase me levou também. Deixou cicatrizes em nossos corpos e almas que jamais serão totalmente curadas. Mas também nos mostrou a força que temos. Emina e eu, duas mulheres que atravessaram oceanos, guerras e agora uma pandemia, enfrentamos juntas essa nova batalha. Não é fácil. Há dias em que a dor e a saudade parecem insuportáveis. Mas seguimos em frente, uma apoiando a outra, honrando a memória daqueles que amamos e agradecidas pela chance de continuar vivendo. Que bom que você chegou até aqui. É tão bom saber que ainda existem pessoas com paciência para escutar as histórias de uma velha avó. Em um mundo onde tudo é tão rápido, sua paciência é um presente. Seu gesto me mostra que a gentileza ainda existe nesse mundo tão acelerado. Escreva "Eu te ouvi" nos comentários. Assim saberei que você também valoriza as pequenas coisas da vida e me ouviu até o final. Em troca, te darei um coraçãozinho. Aproveita para continuar por aqui e conhecer outras histórias incríveis dos avós. Tenho certeza que você vai amar.